Fica quieto, peão. Fique quieto. Companheiros e companheiras, eu, antes de dizer algumas palavras, eu queria agradecer aos trabalhadores que estão aqui, agradecer aos empresários que estão aqui, brasileiros e estrangeiros, e agradecer a Anfávia, Igor, porque hoje é um feriado nacional, é dia da consciência negra. E é um dia de feriado prolongado, em que todo mundo gosta de aproveitar e fazer uma viagem. E o Salão do Automóvel, na verdade, ele vai ser inaugurado dia 22, vai ser aberto para o povo. Como eu tenho que viajar hoje à noite para a África do Sul para participar do G20, eu quero agradecer a vocês a gentileza de marcar esse ato especial, uma inauguração sem compradores de carro ainda, para que eu pudesse participar, porque eu sou um dos reivindicadores da volta do Salão do Automóvel. E disse isso na posse, na primeira reunião que eu fui na Anfávia. Eu fiz questão de dizer ao Márcio que não tinha sentido as pessoas ficarem reclamando do preço do carro, ficar reclamando que não vendia carro, ficar reclamando que as coisas não estavam boas, e o instrumento de propaganda da qualidade dos carros tinha deixado de existir. Eu, sinceramente, quero dizer, algum imbecil, em algum momento da história desse país, resolveu que não era necessário ter feira do automóvel, ter salão do automóvel. Então, eu quero agradecer a Anfávia por estar, outra vez, trazendo de volta uma coisa que eu tenho noção que o povo gosta. Eu tenho noção que vocês vão ter um sucesso extraordinário, porque vai vir muita gente visitar a Feira do Automóvel, apesar do preço estar um pouquinho caro. Não sei se vocês vão fazer um bolsa salão de automóvel para que as pessoas mais humildes possam vir, até porque vocês vão ficar vendendo carro aí. E vão vender carro para as pessoas que querem comprar os carros melhores, mais baratos, mais acessíveis. Então eu queria agradecer, ô Igor, essa exposição para que eu pudesse participar. A segunda coisa, eu queria dizer a todos vocês que duas pessoas só saem junto, só decidem morar junto, se houver um grau de confiança entre as pessoas. Um país, ele só se desenvolve, ele só cresce, se houver um grau de confiança entre o conjunto da sociedade brasileira. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é oferecer a todos os cidadãos e aos empresários uma coisa chamada estabilidade política. Depois do Estado tem que oferecer uma outra coisa chamada estabilidade econômica. Depois do Estado tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade fiscal. Depois do Estado tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade jurídica. Depois a gente tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade social. Quando tudo isso estiver pronto e houver previsibilidade no comportamento do Estado com relação à sociedade, as pessoas começam a acreditar e as coisas começam a acontecer. Se isso não acontecer de verdade, as coisas não dão certo. Eu estava prestando atenção na fala do Haddad, eu estava pensando, a última vez que esse país cresceu acima de 3% foi em 2010, quando eu era presidente da República, que a economia cresceu 7,5% naquele ano. Eu estava lembrando, Igor, que foi exatamente no final do meu mandato em 2010 e no começo da mandata da Dilma em 2011, que a indústria automobilística festejava a venda de 3,6 milhões carros por ano.
E quando eu voltei à presidência, 15 anos depois, a indústria automobilística só estava vendendo 1.600.000 carros por ano, menos da metade do que se vendia em 2010 e 2011. E muitas vezes eu ficava me perguntando por que os empresários não reclamavam? Por que os empresários não gritavam? Por que os empresários não culpavam alguém? Na verdade, não gritava, não xingava e não culpava ninguém, porque não existia esse grau de confiança que eu acabei de falar. Não tinha estabilidade política, não tinha estabilidade fiscal, não tinha estabilidade econômica, não tinha estabilidade social e muito menos estabilidade jurídica. Então era preciso recompor as coisas nos seus lugares para que as pessoas voltassem a confiar de que era possível fazer investimento no nosso país. Eu confesso a vocês que eu vi muito salão do automóvel. E confesso a vocês que esse que vocês estão fazendo agora será infinitamente o melhor salão do automóvel já feito nesse país por causa da capacidade da inovação do setor automobilístico. Eu não tenho dúvida disso. E hoje também é um dia muito feliz para mim, porque hoje eu fiz 28 decretos distribuindo terra para 28 decretos legalizando terra de quilombolas nesse país. Ontem eu fiz, o Lewandowski fez 10 portarias e eu fiz 4 decretos reconhecendo praticamente 14 áreas indígenas nesse país. E hoje eu estou encontrando um companheiro meu de muito tempo. Quero te dizer, Mauro Marcondes, que era diretor de recursos humanos da Volkswagen, quando eu fui eleito presidente do sindicato em 1975. Tivemos em lados opostos durante as principais greves que nós fizemos no ABC. E o Mauro sempre teve um comportamento que todo empresário tem que ter. Um comportamento civilizado, de sempre tratar com respeito os trabalhadores, e por isso ele sempre foi tratado com respeito também pelos trabalhadores da Volkswagen e os trabalhadores metalúrgicos, enquanto eu fui presidente. Então, te ver aqui, Mauro, te ver aqui é um motivo de alegria para mim. Porque eu sei os bons momentos que nós vivemos e os maus momentos que nós vivemos. E quero te dizer uma coisa, que a gente não consegue escolher pai, a gente não consegue escolher mãe, a gente não consegue escolher irmão, mas a gente consegue escolher amigo. E quero te dizer que você é meu amigo desde o tempo que eu fui para o sindicato. Aprendi a respeitar, e outros companheiros da indústria automobilística com quem eu tive muita relação de respeito, mas muita relação de respeito, mesmo quando a gente fazia as maiores greves, o Marinho fez as melhores greves, o Vicentinho, ou seja, a gente nunca deixou de ter uma relação civilizada, nunca. É isso que precisa acontecer no nosso meio. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Ninguém é obrigado a estar na mesma religião. Ninguém é obrigado a gostar do mesmo time. A única coisa que nós temos que ser é respeitosos uns com os outros e admitir o exercício da democracia. Por isso, eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito feliz. Vocês estão lembrados que quando houve a crise de 2008, famosa crise que começou nos Estados Unidos, o subprime, quando o mundo todo estava caindo aos pedaços, eu dizia, essa crise vai ser uma marolinha no Brasil. E a crise foi uma marolinha no Brasil. Ela só durou 1 ano. O Brasil foi o último país a entrar
e o primeiro a sair da crise. Quando o presidente dos Estados Unidos tomou a febre muito alta, você vai cometer erros. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. Ninguém precisa ser comunicado à meia-noite que o presidente vai fazer um decreto. É melhor comunicar meio-dia. Porque se a coisa for feita corretamente, você não tem que ter medo se a bolsa vai subir ou se a bolsa vai cair. No caso dos trabalhadores, quando a bolsa cai, ele não perde nada, quando a bolsa ganha, ele também não perde nada. Mas o dado concreto é que o país precisa de solidez, o país precisa de tranquilidade, o país precisa de seriedade. E eu tenho muita sorte, gente. Eu tenho muita sorte. Veja, eu escolhi o Haddad para ser ministro da Fazenda. O Haddad não era conhecido como economista, ele é conhecido como um companheiro prefeito de São Paulo, filósofo, advogado, um monte de coisa, mas ele não era famoso por ser economista. Ele é ministro da Fazenda e conseguiu uma proeza. Conseguiu fazer com que esse país fizesse a reforma tributária mais democrática nesse país, aprovada por um Congresso totalmente adverso, porque eu só tenho 70 deputados em 513, eu só tenho 9 senadores em 81, e nós conseguimos aprovar a mais democrática reforma tributária no Brasil, que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2027, para baratear o custo dos investimentos nesse país. Eu fiquei procurando um cidadão para ser meu ministro da Indústria e Comércio. No primeiro mandato meu, Moisés, eu chamei o companheiro Furlan, que era diretor da Sadia. Eu não conhecia o Furlan, mas eu fui conversar com o Furlan, conversei com outros companheiros e falei, eu preciso de um empresário. E o que eu queria de um empresário? Eu queria que ele fosse um mascate, um vendedor. Eu queria que ele saísse pelo mundo vendendo as coisas que o Brasil produz. E o Furlan terminou sendo um bom ministro da Indústria e Comércio. Não sei se vocês estão lembrados de uma fotografia famosa, quando a gente conseguiu exportar pela primeira vez 100 bilhões de dólares, nós colocamos um container pendurado na frente do Ministério da Indústria e Comércio, que ficou meses pendurado. Agora, eu voltei à presidência, eu queria um ministro da Indústria e Comércio. E fiquei procurando, todo mundo dá palpite, nem para comprar jogador. A pessoa fala, fulano é bom, fulano é ruim. E você vai ver, porque as pessoas não são tão boas quanto falam. E eu queria uma pessoa que me resolvesse o problema. E me indicaram uma pessoa muito importante, muito famosa. E eu então chamei a pessoa para conversar. E o cara começou a falar um monte de coisa, um monte de projeto, um monte de coisa e tal. Depois de uns 40 minutos de conversa, eu perguntei para ele, escuta aqui, meu amigo, alguma dessas coisas que você está me falando, você já colocou em prática? Não. Então significa que nada disso aconteceu ainda. Você acha que é possível acontecer? Eu tomei a decisão. Eu vou chamar alguém que já fez acontecer. E chamei o meu companheiro Geraldo Alckmin, com a experiência de 16 anos de governador de São Paulo, para ser o meu ministro da Indústria e Comércio.
E poucas vezes na história desse país vocês tiveram um ministro da Indústria e Comércio da sensibilidade, da qualidade de conversação que nós temos com o companheiro Alckmin. Isso chama-se sorte. Porque não adianta o Corinthians trocar de técnico ou troca de jogador, não vai dar certo. Nós contratamos o Ancelotti para ser técnico da seleção brasileira. Se não tiver jogador bom, o técnico não vai dar certo. Então eu queria dizer para você, Igor, que você é um técnico novo, muito recente na Anfávia. Você substituiu o Márcio. E você está começando de uma forma primorosa. Eu tenho conversado com muitos empresários estrangeiros. Cada um está vendendo o seu carro como o melhor do mundo, o mais barato, o mais elétrico, o mais híbrido, o mais moderno, o mais confortável. E muitas empresas estrangeiras acreditando no Brasil. Muitas. Nunca tivemos tanto investimento direto nesse país como temos agora. E é importante que a gente convença as indústrias a vir para cá. E o papel do Estado, Márcio, é fazer como nós fizemos agora. A Colômbia estava rompendo o acordo automobilístico com o Brasil, que estava suspenso desde setembro. Nós conversamos com o presidente Petro e foi renovado por mais um ano o acordo automobilístico para o Brasil continuar vendendo carro para a Colômbia. E nós vamos ter que fazer mais, Igor. O papel que o Estado pode fazer, o papel que o Alckmin pode fazer, o papel que eu posso fazer enquanto presidente da República, é a gente disputar mercado no nosso quintal. Na América Latina inteira, o Brasil é a maior economia, o Brasil é o mais tecnologicamente preparado, o Brasil tem mais indústria automobilística, não tem por que o vizinho nosso estar comprando um carro de outro país. Agora quem é que vai vender? Somos nós. Nós temos que oferecer, nós temos que criar as condições, nós temos que abrir mão de alguma coisa para a gente convencer as pessoas a utilizar o nosso produto. Eu fico olhando o mapa do mundo e fico vendo a África. Olha, dá uma olhada no mapa. Um embaixador brasileiro muito famoso, Carlos Alberto, ele dizia que o Oceano Atlântico é um rio. Ele chamava o Oceano Atlântico de um rio chamado Atlântico. A África, da cidade do Cabo, na África do Sul, até Cabo Verde, ela faz divisa com o Brasil. Quando Deus criou o Oceano Atlântico, foi para facilitar que a gente chegasse de navio com nossos produtos lá. Mas a gente não vai. A gente não tem essa cultura. Possivelmente, no caso do automobilístico, é porque as matrizes querem vender lá e não nós. E eu não quero que as filiais briguem com a matriz, porque se brigar vai mandar vocês embora. O que eu quero é que o governo brasileiro brigue com os países das quais tem filiais aqui no Brasil, para que o continente africano, que faz fronteira com o Brasil, tenha que comprar os carros produzidos num país chamado Brasil, que está muito mais próximo. Então esse é o papel do Estado. E é isso que nós nos propusemos a fazer. E é isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos garantir que nenhum país no mundo hoje pode competir conosco quando se trata de inovação para a transição energética. Nós ainda não sabemos fazer a bateria, mas nós precisamos aprender a fazer bateria. Nós não sabemos ainda cuidar da artesa rara, nós temos que aprender. Nós temos empresários, nós temos universidades, nós temos cientistas, nós temos condições de ter recursos. Por que a gente vai ser a vida inteira importador de coisa que a gente pode exportar? Por que a gente vai ser a vida inteira só exportador de commodities e não exportador de inteligência? Importador de conhecimento, exportador de tecnologia. É esse compromisso, Igor, que esse salão do automóvel está dando, e é com essa cabeça que eu saio daqui para ir para a África do Sul no G20.
é que eu posso dizer para vocês uma coisa e guardo o que eu vou dizer. A história da indústria automobilística será marcada entre antes e depois desse salão do automóvel. Porque quem vier aqui vai perceber que o Brasil efetivamente é um país competitivo, é um país de oportunidade e é um país que está cansado de ser um país em desenvolvimento. A gente quer definitivamente ser um país desenvolvido para garantir a vocês que levantam 5 horas da manhã, que pica cartão às 7 e que sai às 5 horas da tarde para cuidar da família de vocês, que espera do emprego a possibilidade de receber um salário digno para cuidar da família de vocês. É por vocês e para vocês que a gente quer que esse país se transforme num país desenvolvido. Boa sorte, parabéns à Anfávia e parabéns aos trabalhadores brasileiros.